amiguitos! Como estão ustedes? Se você perdeu algum lance na semana, não te preocupes, porque agora tem o VAR. Você pode rever e escutar as bobagens que estes senhores hablam todas las veces. Ai, ai, ai. Como está, Adriano Oliveira? Eu só não entendi por que é só a gente que fala bobagem, senhor Luiz, tudo bem? Claro, porque vocês são brasileiros. Vocês são brasileiros. Eu não Na hablo... Argentina não existe nada disso, né? São Claro que pessoas compenetradas, sí, são pessoas que... periodistas sim. sérios, não como te, brasileiro, los odio. Sério? Mostra esse dedo que você acabou de fazer assim na câmera para mostrar a seriedade dos periodistas argentinos, tá? É da Hello Kitty, é isso. Essa é a seriedade. Essa é a seriedade. Da minha filha. Que fase, hein? Ernesto Brock, Eduardo Oliveira e senhor Luiz, conosco aqui no nosso VAR dos Acréscimos, chegando em ritmo de folia, não, mais uma terça-feira de carnaval para você que está acompanhando exatamente neste horário, para você que está acompanhando depois, fique à vontade também, porque os temas serão os mais diversos e tem muita coisa para falar e eu acredito, vou perguntar os destaques para vocês, que boa parte do nosso programa vai ficar muito fora do que seriam as quatro linhas do futebol, do que seria o futebol, né? Vou começar contigo, Ernesto. Tudo bem? Teu destaque do programa. Numa semana de 3 ataques violentos no futebol, será que não é hora do futebol parar para pensar como resolver seus problemas? Edu, tudo bom, Edu? Diga pra gente, Edu, qual é o teu destaque do programa? Meu destaque é sobre a SAF, Adriano. O que essas 3 siglas podem significar para o futuro do futebol brasileiro, de forma branca ou negra. Aliás, 2 informações. A gente vai entrevistar durante o mês agora de março, né, que inicia hoje, né, 1º de março, pessoas, advogados, para a gente começar a debater e também entender esse processo que ainda está muito com dúvida de todos os lados, Adriano. Agora, uma dúvida. Na segunda foi o Adriano que tirou folga. Hoje é o Felipe, senhor Luiz. Mas que bagunça que é essa? Não, Felipe Eu tô na fila. O Felipe tá com diarreia. Tá no banheiro. Tá no banheiro, fazendo no banheiro o que ele faz aqui no programa. Merda. É que assim, como eu sou muito amigo do dono da Webzone, ele me concedeu pelo menos a segunda-feira de carnaval, né, em que eu acabei acompanhando maravilhosamente o programa que vocês muito bem conduziram, Eduardo Oliveira, senhor Luiz, Ernesto Brock e o próprio Felipe com o Robert Scheid. Se você não viu ainda, meu amigo, é o vídeo anterior aqui, viu? Vai lá, depois do nosso programa de hoje, e assiste o vídeo anterior com o Robert Scheid, que é uma entrevista sensacional. Nada mais, nada menos que a história olímpica brasileira está ali com os meus colegas de programa, meus amigos, que entrevistaram o Robert Scheid nesta segunda-feira. Senhor Luiz, qual é o teu destaque? Mi destaque é, infelizmente, não afortunadamente, como disse o Brock, esta violência aqui no Brasil e esta guerra inútil que está ocorrendo, e a FIFA que baniu os times da Rússia dos campeonatos mundiais. O time principal, o time feminino, sub-12, sub-20, a Rússia está banida de los campeonatos oficiais de FIFA, incluso de las eliminatórias. Ela ia jogar com Polônia, não? E já não vai mais ter o jogo porque a Rússia... Inclui na sua lista também a final da Champions League, né? Que seria em São Petersburgo e que será em Saint-Denis. Também tá. Né? E nessa linha também a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, também está prestes a caçar os direitos, dos pilotos, a permissão de pilotar dos pilotos russos também, que pode influenciar muito até na Fórmula 1, por causa do Mazepin na Haas, enfim, o patrocínio já não está mais sendo usado, pode ter alterações aí na Haas nos próximos dias aí devido a isso. A coisa para a Haas tá igual do Botafogo, hein, Eduardo? Tá na merda também. Eu vou aproveitar e vou seguir nesse tema do senhor Luiz. O meu destaque vai ser a criação da Liga. Ou seja, o Brasil começa os clubes a se organizarem para tentar formar o que foi o Clube dos 13 lá atrás, que deu a ideia da Premier League, só que dessa vez parece que os clubes querem jogar em conjunto, porque sentiram que estão perdendo muito
seja interesse de mídia, interesse do torcedor, seja dinheiro entre eles, porque alguns querem ganhar e não querem compartilhar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas voltando, viu, senhor Luiz, Adriano, sabe que a gente também podia pôr em discussão? A FIFA também, nesta segunda-feira, quer saber sobre a intervenção na CBF. É algo interessante da gente debater. Enfim, a FIFA, que sempre fica em cima do muro, resolveu abrir a sua caixa. Vamos botar tudo isso nesse programa que já está no ar, já com os destaques e com os detalhes. Ô, senhor, eu vou por essa linha do que acontece nessa guerra, esse avanço da Rússia sobre a Ucrânia. A gente sabe que é um problema geopolítico grave, né, em que a gente está vivendo e que respinga em todo mundo. Se guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, tinham um âmbito global pela proporção que teve, hoje em dia, não só uma guerra ela envolve as pessoas que realmente estão nesse conflito, mas todo mundo compartilha de alguma forma e tem influência. Óbvio que a gente não vai entrar nos detalhes, até porque os veículos de comunicação estão cobrindo e todo mundo está detalhando isso diariamente, mas nas repercussões que o esporte acaba tendo também, que não está fora de qualquer tipo de discussão. Ou seja, no mundo as coisas acontecem e você tem que se organizar em todas as áreas em função do que ocorre nesse momento na Ucrânia e também na Rússia. O senhor falava sobre as repercussões, como a questão da equipe Adriano, da Rússia. Na questão de repercussão, o Schalke 04, por exemplo, da Alemanha, que hoje, infelizmente, está na segunda divisão, mas que historicamente é patrocinado pela Gazprom, que é se eu não me engano, é Gazprom que diz, que é uma empresa de gás russo, também abriu mão do patrocínio com essa empresa. A gente está vendo várias movimentações. Você falou da Fórmula 1, foi a Haas que tirou também um patrocínio. Isso, né? É a Haas. Era da Huracan, alguma coisa assim. E o Mazepin pode... também, né? O Manchester United tirou a aviação, que levava o clube. E o Mazepin pode estar perdendo o lugar dele na Haas para a temporada. O Grande Prêmio da Rússia também já foi cancelado, mesmo sendo só em setembro. Pode, senhor Luiz, pode seguir, não, porque a gente já está no debate mesmo, mas como o senhor que trouxe o destaque, fica à vontade para fazer suas observações, senhor Luiz. Eu acho isso justo, não? Isso justo, porque como tu disse, não? Lá a Primeira Guerra, a Segunda Guerra era um nível global, porque estavam lá nações. Hoje todo este mundo globalizado, não? Tudo depende de todos e tu sabes, por exemplo, como a opinião pública, não? Como esta influencia o desenvolvimento das coisas, do desporte, dos campeonatos, e obviamente a opinião pública de todo o mundo está assim, estafada com esta coisa de guerra, e claro que há os dois lados, não? Pero todo mundo está puto com o Putin, né? E tudo que tiver o Putin lá, o nego vai ficar puto junto. Então sai as coisas que representam o Putin para ninguém ficar puto demais, né? Assim, a gente não vai entrar nos detalhes da guerra, mas não tem mocinho, tá? Acho que é importante. É só importante a gente pontuar isso. Não tem santo nessa terra. Por isso eu digo. Mas tem quem piora a situação, que o senhor Luiz já citou, né? Exatamente. Por isso eu disse, não? As pessoas, aí os dois lados da história, pelo o que aparece na mídia, e a mídia hoje está muito rápida e construindo opiniões, não? A mídia constrói opinião na cabeça de todo mundo o que quer. Então só tem um lado malo aí. É o Putin, tá todo mundo Putin. E claro, já falamos isso, não? A cultura do cancelamento, de como isso mueve plata. E claro, a Fórmula 1, a FIFA não quer perder plata, não? E não só a plata, como o senhor disse, que é grave, né, Edu e Ernesto, mas a questão da segurança. Eu acompanhei de perto, desde do primeiro ataque, ou da primeira inserção mais forte do exército russo em direção à Ucrânia,
E a gente já tinha aquela zona de conflito entre a Donetsk, aquela região ali junto do Donetsk. O próprio Shakhtar, que é o time da cidade, não jogava na cidade desde a Copa do Mundo da Rússia. Já estava, por exemplo, sediado em Kiev, por causa que ali você tinha os rebeldes, e para quem não lembra da história, dá um Google aí, mas é bom, da União Soviética, né, que durante todo o século XX, ali, a questão do Partido Comunista, você tinha ali mais de 12 estados que formavam a União Soviética, e depois, com a queda do Mikhail Gorbachev, ali começa a dissolução desses povos e que começam a criar os estados independentes. Teve até em Olimpíada a Comunidade dos Estados Independentes, e aí começam a se formar novamente aquelas nações que estavam em conjunto com a União Soviética, que tinha a Rússia como cabeça. Aí surge Cazaquistão, Uzbequistão, no caso, Estônia, Letônia e todos os outros, Ucrânia. E aí, ou seja, a confusão ainda tem muito daquilo que era da década de 90, mas o que me chamou a atenção, eu fiz esse preâmbulo todo, foi ver o desespero das pessoas, e aí eu volto para o futebol, para os atletas, tentando sair da Ucrânia. Né? Eu acho que assim, eu tive a oportunidade de ouvir um depoimento comovente da mulher do zagueiro Marlon Santos, na Band News, que ela deu entrevista para a gente, ela com 3 filhos, o clube até colocou à disposição transporte num dos dias, né, logo ali no primeiro dia, só que como é que você vai fazer a saída da capital Kiev até a Polônia, por exemplo? São 12 horas, com as estradas todas trancadas, né, todas bloqueadas. Eu imagino, Ernesto, passo para ti antes do Edu, o desespero dessas pessoas, porque vai muito mais além de tira dinheiro do futebol, tira dinheiro mas sim de quem faz isso mesmo, né? Ou seja, como é que uma pessoa vai se sentir confortável hoje praticar qualquer tipo de esporte numa zona de conflito, né? Numa região de conflito? Adriano, eu concordo contigo, eu acho que é trágico essa situação, até as pessoas, a cultura. Por exemplo, eu andei lendo as notícias, o Antonov, que é o maior avião do mundo, foi destruído. Então assim, se perde muita coisa numa guerra. Só que eu acho também que a gente tem que... É difícil falar isso, mas estatisticamente morre mais gente no Brasil por dia, tá? E a gente não fala da nossa violência, a gente acha que a gente está vivendo no paraíso. Então, como eu disse, é cruel uma guerra, eu acho que não deve existir a guerra, eu acho tudo isso, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouco para o nosso umbigo também. A gente vive num país que, se não está em guerra, é porque não disseram ainda. Não é uma guerra declarada, pero é uma guerra com as milícias, as facções, é o que chamam de guerra civil, né? Comando Vermelho. A própria então, assim, torcida. Exatamente. Então, assim, eu entendo que as pessoas que estão na Ucrânia, principalmente os que não são ucranianos, talvez se sintam até mais amedrontados, né? Mas a gente vive num país onde a gente não pode ir num jogo de futebol com segurança. Sem dúvida. Então, assim, eu tenho falado muito com alguns amigos, tenho arrumado até algumas brigas. É muito bonito a gente falar, vamos rezar pela Ucrânia, paz na Ucrânia, mas a gente tem que pensar um pouco no nosso próprio quintal e querer paz aqui para a gente viver também. Ô Edu, antes da gente entrar sobre as torcidas, que o Ernesto já deu o pitaco aí para encaminhar esse assunto, fala um pouquinho também de como é que você está vendo toda essa repercussão esportiva a partir dessa guerra que ocorre na Ucrânia. De forma negativa, está prejudicando várias entidades profissionais da área do esporte, e vejo que é algo que muita gente às vezes quer dar opinião, e como diz o Ernesto, aqui tem muito mais problema do que lá. A gente não tem uma noção, a gente vê pelos comentários, mas só um pouquinho assim, de dar uma pitadinha assim. Mas os jornalistas do Brasil estão loucos com a terceira guerra, viu, Adriano? Nunca vi isso, desde que soltou a primeira bomba, tá soltando. Mas voltando pro esporte... que na verdade não é nem só questão de estar louco por uma guerra. Qual é a proporção que ela pode chegar, né?
Qualquer coisa tem uma consequência, Adriano. Mas o que eu acho que a gente não pode, Edu, e aí eu vou discordar de ti, o que a gente não pode é relativizar as coisas. O Ernesto foi muito feliz quando ele disse o seguinte, que a gente vive uma guerra. São proporções diferentes, mas a gente vive também. O que acontece? Lá você tem uma zona de conflito em que você tem tanque, ou seja, você tem um arsenal de guerra, você está num campo minado. Aqui é muito mais um problema de incompetência da sociedade, de incompetência política, mas não deixa de ser uma guerra civil. O que acontece nessa guerra civil? Eu acho que a nossa até é uma guerra injusta. Exato. Porque, em tese, eu nunca tive num território de guerra, eu estou só falando em tese, tu sabe mais ou menos onde os ataques acontecem. Vai ter um erro ali, vai se proteger, vamos dizer assim. Exato. Aqui tu tá na rua, aqui tu tá na rua, tu tá na guerra. Então, assim, são proporções diferentes. Por isso que não se usa muito, no caso que o Ernesto falou, da questão da guerra, porque ela está vinculada à questão de violência. E aí é uma questão estrutural de um país que é, entre aspas, organizado, democrático, então você tem um processo diferente. Ali você já está numa zona de conflito. Então você não sabe, mesmo que tenha bala perdida aqui, você não sabe de onde vem o tiro, literalmente, porque a qualquer momento se destrói completamente, não só as vidas das pessoas, mas você destrói uma história por completo, exatamente por uma zona de conflito. Então eu acredito, por mais que, e aí é a questão midiática, a gente tem que entender também que uma cobertura dos anos, não vou falar da guerra lá dos anos 40, mas dos anos 90, da guerra lá do Golfo, é muito diferente do que é hoje, porque hoje todo mundo opina. Hoje qualquer um, não quer dizer que com propriedade, mas qualquer um fala qualquer coisa e acha que entende da coisa, né? Não sabe nem onde fica a Rússia, não sabe nem o que é, qual é a parte que fica para a Ásia ou que fica para a Europa, e opina, sabe? É o direito dela opinar. Não estou aqui questionando a tal da liberdade de opinião, mas o problema todo é que todo mundo quer entrar na tal da lacrolândia para qualquer coisa. E assim, é legal que todo mundo opine, ótimo. É legal que todo mundo divirja, acho sensacional. Acho que as pessoas não têm que concordar. O problema todo é você querer discordar, sem discordar, você ter pelo menos um mínimo de conhecimento de causa. Que não é o teu caso, tá, Edu? Só para deixar claro. Tá? Eu tô fazendo o geral do que acontece. E sem querer julgar, mas já julgando a imprensa, é muito mais fácil falar que tem medo da guerra e que a guerra é errada do que questionar os motivos, fazer comparações. É muito mais simples e muito mais certeiro dizer a guerra é ruim, entendeu? Sim. Vamos focar de novo pro futebol, só que a gente vai focar, mas de uma certa forma nem tanto, né? Que é a questão da guerra das torcidas. E o Ernesto pontuava ali, tivemos caso com a delegação do Bahia, delegação do Grêmio, Paraná Clube, a invasão de torcedores, isso sem contar invasão de CT em outros momentos, mas eu acho que o caso específico do Grenal, e não é só por ser o clássico Grenal, mas eu acho que tem que ser um ponto de partida para se fazer alguma coisa, porque ver inoperante o que está acontecendo em várias regiões e não se tomar uma atitude, a gente pode levar essas consequências maiores do que elas já estão tomando. Vai daí, Ernesto. Adriano, eu acho que tem vários pontos que a gente pode falar disso, né? Se a gente lembrar, nos anos 90, a gente viu uma pessoa ser espancada até a morte dentro de um estádio de futebol. Numa Copa São Paulo, se não me engano, era um torcedor do Palmeiras, eu não tenho certeza. No jogo São Paulo e Palmeiras, algo assim, não lembro. Faz muito tempo, mas eu lembro das imagens. E desde lá não se mudou muita coisa. Se faz tudo mais ou menos do mesmo jeito, vai se levando com a barriga. Na questão do Grenal, e eu acho que do Bahia eu não tenho mais informações, mas eu acho que foi muito semelhante. Questão de se fazer um atentado contra o ônibus, uma delegação. Eu acho inaceitável algo assim. Acho que a polícia tem que fazer algo imediatamente quando acontece, prender as pessoas. Em Porto Alegre parece que prenderam 2 pessoas, eu não sei se foi só essas 2 pessoas. Já estão soltas assim, porque não tem como provar a explicação da justiça. Olha só, né? A explicação da justiça que é o seguinte: várias pessoas jogaram pedras, então a gente não pode prender todo mundo. Pera lá.
Você vai escolher quem você vai prender por causa do tamanho da pedra, que foi o que disseram? Ok, pode ser penas diferentes, eu entendo. Você não vai prender todo mundo, mas quem jogou pedra tem que estar ou proibido de entrar no estádio, de alguma coisa você tem que... E quem jogou aquela pedra gigantesca que invadiu e bateu no rosto do Vigia Sante, e quem jogou a barra de ferro, esse cara, ele não só jogou, é uma tentativa de homicídio, é um outro tipo de crime. Então você não pode contemporizar. Não precisa lei de torcida, não precisa, as leis já existem. Não é porque o cara tá com a camisa de um time de futebol ou com a de uma torcida de um time de futebol que as leis não se aplicam a essa pessoa. Não, mira, isso que o Neto falou foi um atentado, porque foi premeditado, eles fizeram uma emboscada, a própria torcida fez uma emboscada, ou seja, estava premeditado. Isso foi um crime. Eles queriam se atentado, claro, mira. Agora sim, Adriano, na questão do Grenal, tem uma questão que eu levanto já há muito tempo, que os jogadores têm culpa também. Porque não pode, num Grenal, os dois capitães, na época, Maicon e D'Alessandro, brigarem antes de começar o jogo. Não pode jogador que já saiu da dupla Grenal ficar na internet citando violência. Não pode, assim, jogador tá pegando o caixão. Não pode. Tá todo mundo. Não pode jogador pegar a bandeirinha e querer dançar valsa. Como se estivesse pisoteando. Acho que a gente não pode confundir a brincadeira com o lado que extrapola a brincadeira. Exato. Porque, e assim, eu vi esse fim de semana a final da Liga Inglesa entre Chelsea e Liverpool. No fim do jogo, os vencedores abraçaram os perdedores, se cumprimentaram. Aqui, jornalista fala que isso é proibido, que é uma vergonha um jogador do Grêmio cumprimentar um jogador do Inter depois que perdeu um Grenal, ou vice-versa. Do Flamengo, a gente ouviu do Flamengo, que era um absurdo o jogador do Grêmio sair abraçado com o jogador do Flamengo, que fez 5 no final da partida, porque isso é um deboche. Então, assim, é óbvio que a culpa maior são desses bandidos que são infiltrados nas torcidas. Não estou aqui falando de torcida nenhuma. Todas elas têm. Lá na Argentina também tem, e muito. Mas uma final de Libertadores, né? Tivemos uma final de Libertadores na Espanha. Mas a imprensa e os jogadores, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e aí vou bater na nossa ferida aqui, acho que tratam o Grenal como guerra. Acho que pode tratar o Grenal como guerra desde que seja dentro das 4 linhas. Acabou, deu 90 minutos, acabou, é todo mundo igual, meu amigo. E a imprensa e os jogadores aqui no Rio Grande do Sul tem, sim, botando pilha no Grenal, botando fogo na pólvora para o Grenal explodir, porque dá notícia o Grenal explodir. Deixa eu passar para o Edu, que eu acabei... O que já explodiu foi o nosso tempo, então vamos já... Rapidinho. Rapidinho. Hoje nós vamos rapidinho, hoje nós vamos explodir um pouquinho, porque é terça-feira de carnaval. Deixa eu só garantir a palavra para o Edu, porque como eu interrompi o Edu quando ele estava fazendo todo o raciocínio, e aí eu quis fazer uma tese, eu atrapalhei o Edu, que ele estava falando sobre a questão da Rússia. Mas se ele quiser voltar, ele pode voltar. O programa é bem mais fácil quando ele está de férias, hein, seu Luiz? Exato. Mas se ele quiser voltar, ele pode voltar, mas se ele já achar que concluiu alguma coisa sobre aquilo, eu queria ouvir o Edu sobre os incidentes que a gente, infelizmente, acabou presenciando nos últimos dias, Edu. Uma questão muito mais do esporte, né, Adriano? É uma questão de educação do povo brasileiro, que a gente precisa também... É mais ampla a discussão. Para mim, um ponto positivo é que o Grêmio, pelo menos, ele fez algo em que o Bahia não fez. Não chegou, pelo menos, na mídia. O Grêmio não jogou. E vou te dizer mais, Edu. Oi? Desculpa, vou te dizer mais. O pau comeu dentro do Beira-Rio. Tem gente que saiu... Não, tem gente que saiu de cara virada com outro presidente. Coisa foi feia. Porque vamos combinar que... e aí também não é clubismo. O presidente do Internacional, ele começa super bem a fala com relação ao que aconteceu no Beira-Rio, porque aí não é questão de clube, gente. Quando a gente está falando de bandido, a gente está falando de bandido. Torcedor não tem nada a ver. A torcida do Inter é maravilhosa, como a torcida do Grêmio é espetacular, é maravilhosa, como a torcida dos... A gente não pode relativizar ou não pode querer colocar no bolo a maioria ordeira que gosta do futebol e que torce para o time de futebol, para meia dúzia de bandidos que estão querendo acabar com o futebol, e eles estão vencendo, porque a gente não está fazendo nada. A gente como imprensa, a gente como clube de futebol, as pessoas como jogadores, a comunidade que está envolvida no esporte não faz nada.
E aí e o presidente, o Romildo Bolzan, fala isso. A gente não pode deixar com que esses marginais vençam. Quem tem que vencer é quem é a maioria ordeira, não esse bando de marginal. E tem como resolver esse problema. Cadeia, punir, não precisa de lei para torcida. E concluindo esse raciocínio, o presidente do Inter, o Alexandre Barcelos, ele começa muito bem quando ele critica, que ele via que não tinha como fazer o jogo, mas aí quando ele começa a dividir responsabilidade, e aí quando ele bota a culpa para a imprensa, não estou dizendo que não tem culpa, eu acho, concordo contigo, Ernesto, assina embaixo. Assim, acho que a gente, imprensa, né, assim, pegando o pacote, mesmo que não sejamos nós, temos culpa também, muitas vezes, na forma com que conduz a oratória, o raciocínio de uma partida de futebol. Mas tirar a responsabilidade do clube de futebol, como o Internacional fez, é vergonhoso. Acho que quando o clube, se fosse o Grêmio, como teve o caso do racismo, tem que ser punido, tem que ser responsabilizado. O clube de futebol pode até não, e eu acredito que o Internacional não é conivente com uma situação como essa, pelo contrário, repudia, mas tem que mostrar com força, né, a sua raiva, e a sua raiva não é através da pancada, e sim assumindo o erro e tentando resolver a situação. É o que eu falava na época do racismo, né? Do caso de racismo contra o goleiro Aranha na Arena. Eu nunca fui contra a punição do Grêmio. Agora, por que outros times não são punidos? Por que quando o Gabigol é ofendido não é punido? Por que quantas vezes a gente viu o jogo Grêmio-Palmeiras, quando o Grêmio entra em campo, começa gaúcho, e ninguém faz nada? Então, assim, tem que ser, como tu falou, tem que ser punido. A gente tem que... É errado, então é errado para todo mundo. A linha tá ali, se passou da linha, tá errado. Rapaziada, mais alguma coisa, senhor Luiz? Eu sei que a gente já estourou, queira falar sobre o assunto. O Edu não falou de novo, né? E o Edu, a gente não deixou falar de novo. Vai, Edu. Você tem prioridade, Edu, desculpa. Não vou te garantir a palavra. Nós vamos mudar o Ernesto, o senhor Luiz e eu, principalmente. Não, assim, eu só não vou nesse pensamento que o clube tem que ser sempre punido. Eu acho que tem que começar a punir as pessoas. Porque se punir um, outros vão vão ver, olha, foi punido. Tem lei, mas o problema parece que não existe lei no futebol, é só isso. Mas assim, parabenizar o Grêmio porque não jogou. Ao contrário do Bahia, que teve que jogar contra o Sampaio Corrêa, que foi 2-0 na Copa do Nordeste. Então, assim, é só essa questão. E não sei se vai dar tempo de falar no programa sobre a criação da Liga que você falou, Adriano. Como é que vai criar uma Liga se uma coisa tinha que ser conjunto? O presidente do Inter e o presidente do Grêmio falaram assim, não, gente, a gente está errado e tem que estar todo mundo no mesmo barco. Senão não cria a Liga, Adriano. É que nem criança, cada um vai puxar para um lado. Pronto, falei. Só para explicar rapidinho da Liga, porque não vai dar tempo, que a gente já estourou, né, senhor, e bastante. A Liga a gente fala nos próximos programas, os próximos VARs no Acréscimos, mas em resumo, o que os clubes de futebol querem fazer, que foi o destaque que eu falei, é tentar criar uma liga que seja mais competitiva, em que os clubes não dependam da CBF, da questão da organização, que eles consigam repensar a questão de cotas, de tentar equilibrar para transformar, ou seja, a saída do futebol, a quebradeira do futebol, não só aguardando o estádio de futebol e a imprensa pagando, no caso, a questão de TV, seria de uma organização de divisão de lucros e prejuízos que eles possam crescer vendendo o produto, como é a Premier League hoje. Você tem um produto que é rentável, um produto que interessa porque ele é um produto competitivo e um produto que entrega previsibilidade, coisa que o Campeonato Brasileiro e as ligas brasileiras não entregam. Senhor Luiz, mais alguma coisa, senhor Luiz? Nadinha. O programa muito bueno, eu concordo com todos vocês e se preparem que se a Inglaterra quiser tomar Malvinas de nós outros, e nós vamos eu sou o próximo a querer férias, hein? E nós vamos tomar Camboriú. Preparem-se, os argentinos vão... Mas já tomaram conta de Camboriú, Búzios. Se for em Búzios, brasileiro não existe mais lá em Búzios, viu, senhor Luiz? Você não pode chegar falando em português, você tem que falar, não pode mais falar, porque Búzios é a reduta de argentino, né? Ou seja, estrangeiro é brasileiro.
Se for do Rio de Janeiro, então é mais estrangeiro ainda, por incrível que pareça, quando chega em Búzios, viu? Mas era isso então, senhor Luiz Ernesto Eduardo Oliveira, o VAR nos acréscimos um pouquinho mais extenso, mas é que não teve muito assunto nesse carnaval, infelizmente, fora do campo. Na semana que vem tem mais um programa, na segunda-feira tem o nosso WebZone Esportes nos acréscimos, sempre com um convidado especial, e fique ligado na programação da WebZone, que tá, ó, joia. Tchau, gente. Tchau.